Conhecer Nova York em apenas 2 dias, gastando pouco e sem deixar de visitar os lugares dos filmes, parece impossível, né? Mas a gente conseguiu. Vimos o Empire State, Central Park, Chinatown, Times Square e até o QG dos Caça-Fantasmas. Teve museu de cinema, muita caminhada e até a Estátua da Liberdade de longe. No fim, o segredo foi o Big Bus e dormir fora de Manhattan. O resultado, 2 dias intensos e a chance de viver Nova York dos filmes sem gastar uma fortuna. E aqui estamos chegando na Times Square, a quadra que nunca fica no escuro, nunca dorme, nunca para. A gente vai até um ponto onde é o M&M's, onde é o ponto inicial para o nosso Big Bus, que é o ônibus que a gente vai rodar aqui pela cidade para conhecer os principais pontos turísticos. E aqui já estamos dentro do Big Bus. Na parte da entrada do ônibus você já pega os fonezinhos de ouvido. E aqui desembarcamos no 6º ponto do Big Bus, perto de Chinatown, e estamos indo aqui pela Walker Street para ver se a gente chega até onde foi filmado os Caça-Fantasmas, que é um QG de bombeiros, né, originalmente. Então vamos ver se a gente consegue chegar lá para tirar uma foto. E aqui estamos onde foi gravado, claro, né, o filme. E tá cheio de gente tirando foto aqui por causa do Ghostbusters, nosso tão querido e conhecido Caça-Fantasmas no Brasil. Olha que legal que gente ainda mantém toda a estética e a brincadeira no quartel-general dos bombeiros aqui. E aqui não são os caça-fantasmas, são os caça-fogo, caça-problema. Aqui a gente já está na região de Chinatown. A gente está procurando um lugar mais central, mas já começa a ver algumas escritas em chinês misturadas aqui. Mas é inevitável a gente pensar, né? Estamos na Chinatown e as coisas são baratas aqui, né? E algumas coisas me parecem um pouquinho não tão original. Mas brincadeiras à parte, aqui tá um preço bem mais legal de comprar as coisas do que em Orlando. Nossa, Orlando é muito turístico. Aqui, claro que é, só que estamos achando os preços um pouquinho melhores por enquanto por aqui. Opa, achei umas plaquinhas e olha só o que tem aqui do lado. Abridor de garrafa, pronto. Minhas 2 coleções achei num lugar só. Aqui é o lugar certo para você que quer comprar lembranças ou alguma coisa do tipo. Aqui tá recheado. 3 por 25. Por 40 dólares, esse bem famosinho aqui. Agora estamos na Little Italy. Já muda aqui completamente. Começa a sair do chinês e ir pro italiano de levezinho. E a gente já começa a entrar num clima bem italiano, né? As mesinhas aqui do lado de fora, vários restaurantes. E aqui vai seguindo vários restaurantes até lá pra frente. Tô procurando um restaurante aqui que é o Paesano. Tá do lado da Zia Maria Little Italy. E a conta deu 70 e 78 por 2 carbonara, uma salada, uma cerveja e uma limonada. Não tem como dizer que a gente não tá na pequena Itália, né? E agora seguimos em direção à ponte do Brooklyn. Aqui já estamos começando a caminhar na ponte do Brooklyn. A gente não vai caminhar ela toda porque são uns 2 km de caminhada, mas dá pra ver que ela tá super cheia porque é um lugar muito famoso, muito icônico por aqui. Beleza, feita a tradicional foto na ponte do Brooklyn, agora voltamos aqui, 7º ponto do Big Bus e vamos continuar explorando aqui Manhattan. Viemos correndo para conseguir pegar o ônibus. Vamos ver se vai sobrar. Vamos ficar embaixo, né? Sim. Aqui também está próximo do distrito financeiro. E aqui estamos no Wall Street. Aqui importante centro financeiro. Estados Unidos. O bom brasileiro que não quer saber daqui. Onde é que está o touro de Wall Street? Estamos procurando. Vamos ver se a gente acha ele por aqui para mostrar para vocês. Aqui tem a estátua da menina bem braba, frente à Bolsa de Valores de Nova York, que representa a força feminina, né? Então é uma estátua bem conhecida por aqui.
aqui na frente da Bolsa de Valores de Nova York, tem plaquinha por $1. E a gente pagou, sei lá, uns $2,50 a $3 lá em Chinatown. E tem uma loja bem grande, bem completa aqui, e parece que os preços estão bem bacanas por aqui também, bem na frente da Bolsa de Valores. E aqui é um clássico ônibus escolar americano, amarelinho. Você não pode passar do lado dele quando a placa de stop estiver aberta. Aqui o touro é conhecido como Charging Bull. Aqui o touro de Wall Street é conhecido como Charging Bull. Então vou deixar o endereço bem certinho para você achar. E aqui chegamos no famoso touro de Wall Street. Tentar tirar foto? Com certeza não. Olha a quantidade de pessoas que tem só nessa região aqui, né? Mas vamos tentar chegar um pouquinho mais perto para ver a curiosidade que é esse touro aqui, né? O pessoal diz que quando bota a mão ali nas coisas do touro, né, tem sorte na vida. E aí acabou se tornando um negócio bem icônico por aqui. Aí todo mundo bota a mão no chifre, clássico. O pessoal tá com problema de chifre, bota a mão no chifre. Isso aí que é bem famoso aqui. Isso aqui é a nossa tentativa de tirar foto com o touro de Wall Street. Será que dá? Será que não dá? Eu acho que não dá. Daí a gente preferiu fazer um vídeo. E aqui do ladinho da Wall Street a gente tem esse parque, onde tem uma obra acontecendo aqui, mas tem uns buraquinhos onde você consegue ver de graça a Estátua da Liberdade, bem de longe. Claro, né? Não é aquela imagem, mas é grátis. E agora a gente vai seguir em direção ao One World Trade Center. Essa praça é bem bacana, né? Tá cheio de cadeiras, tem o pessoal de seus cachorrinhos aqui, apesar da obra aqui do lado. E aqui é onde embarca o pessoal que quer ir lá ver a Estátua da Liberdade de pertinho. A dica aqui é que se você quer ir ver a Estátua da Liberdade de pertinho, compra o ticket no site oficial, tudo oficial. Não fica aceitando dica do pessoal que parece que está uniformizado aqui fora, porque dizem que tem bastante golpe. Então comprou o ticket, vai ali em direção à entrada da balsa e ali certamente vai dar tudo certo. Estamos caminhando aqui em direção ao One World Trade Center. Aqui é onde a gente tem esses fossos, né, esses buracos. É onde ficavam as torres. Bem na lateral, o nome das pessoas que se foram. A gente estava lá naquele lá antes, e agora a gente veio nessa da segunda torre, né? Outra torre aqui. Nesse aqui a ponte está ligada, né? Aqui nesse espaço tem o memorial, né? O museu do 11 de setembro. Vai ficar bem do ladinho, aqui é onde eram as torres gêmeas. E aqui a Oculus World Trade Center, que é um shopping, mas também tem a parte de metrô na parte de baixo. O PF que nós pegamos hoje de manhã para ir até lá, a 33 Street. Também tem um outro caminho que chega até aqui. Agora nós vamos entrar um pouquinho aqui, pela sua beleza, né? Logo aqui na frente já tem a estação de metrô, que é o metrô número 1. E pra cá, mais algumas lojas. Aqui tem uma loja da Apple, loja oficial da Apple por aqui. Então, se você quiser comprar os seus produtos da Apple, pode comprar por aqui. Pra cá tem várias e várias lojas bem importantes, bem famosas nesse espaço. Agora a gente está aqui no Hudson Yards e aqui do ladinho já tem a High Line Walkway, que era um trilho de trem aqui que foi desativado e virou um parque linear. Bem bonito, você tem uma visão legal de cima aqui de uma parte da cidade, não é tão alta quanto os prédios, obviamente, mas é bem interessante. Aqui do ladinho do High Line tem o The Vessel. Esse prédio muito interessante, algumas escadarias para quem quiser subir.
Esteve fechado por algum tempo e parece que agora está aberto novamente. Você subir até lá onde quiser. E aqui em cima o Highline, que a gente deu uma passeada bem rapidinho. Foi até ali no Vessel, dar uma olhada de fora. Que o tempo está corrido, né? 2 dias, então não dá para aproveitar muito as coisas por aqui. Agora a gente está seguindo lá em direção a Times Square, onde fica a loja da M&M's, para dar uma comprada em alguns M&M's antes de retornar lá para New Jersey, em Newark. E aqui a primeira parada do ônibus tem uma baita loja da M&M's, bem legal, bem grande mesmo, com vários itens de Nova York, obviamente, né? Assim como as outras, cada uma tem bastante itens da sua região. Esse pacotinho aqui deu $8,47 e ele está marcando aqui como 410 libras. Ou seja, mesmo que você pegar um pouquinho, já vai dar alguma coisa de valor ali. Mas vale a pena, tem bastante sabor, bastantes opções. E é muito legal conhecer uma loja como essa da M&M's, porque tem muitas coisas que você não encontra em nenhum outro lugar. E agora saímos aqui da loja da M&M's e passamos aqui pela Times Square. Aqui agora a gente está chegando na 35th Street e do outro lado tem a Macy's, que é uma baita loja de departamentos que tem por aqui. Isso aqui é a maior loja de departamentos do mundo. Isso tudo aqui é uma loja só e tem de tudo aqui. É um McDonald's aqui. Que é para voltar lá para Newark. Tem que pegar no Journal Square. Sport Plaza. A diferença é de ficar em New Jersey, televisãozinha, cama, e a vista lá fora, claro, não é tão bonita, mas dentro do prédio, ó, bem caprichado. Legal. Aqui é onde a gente está, no Peachtree, um Airbnb muito bom, boa qualidade, só que é R$3.000 por 3 diárias, pela região que estamos aqui em New Jersey. E aqui do lado tem um café, o Belle Amé Café, que é bom também. A cafeteria aqui tem pão de queijo, bolo de banana, coisa boa. Saindo aqui de New Jersey, agora indo pegar o PEF, que é o trem que faz a travessia por baixo do rio Hudson para chegar lá na ilha de Manhattan, no nosso segundo dia por aqui. Nós estamos chegando aqui no Journal Square Transportation Center, PEF Plaza. Aqui a gente pode comprar o Single Ride, que é um bilhete, mas dá para passar no cartão de crédito também, só aproximando. Já estamos no PEF, vamos pegar o PEF, tem aqui do lado direito para o Walter Center e para o lado esquerdo para a rua 33. Vamos pegar para a rua 33 porque fica perto do Empire State Building e mais próximo da Times Square também. This is the last stop for this train. E através do site Sightseeing, a gente pegou um pacote de 3 lugares, com o ônibus, o Empire State e o Museu de História Natural, por um preço mais interessante, um pouquinho menor, do que se fosse comprar esses pacotes, essas entradas separadas. Agora estamos no Empire State Building, onde tem um observatório bem bacana aqui para a gente poder ver Nova York de cima. E aqui primeiro a gente sai no andar 80 e tem mais 6 andares para cima. Aí a gente pode ir pelos elevadores, pelo que eu entendi ali, até chegar no 86. E para um upgrade você pode ir até o 102. E aqui nós temos a visão de Nova York de cima. Ali a Macy's, onde estivemos ontem e saímos do PEF. O PEF sai bem ali do ladinho e vem caminhando até aqui.
Lá é o The Edge, lá tem um avião passando, lá na frente é o The Edge. Lá no final é The Edge. Tem outra. Outra visão, né? Outra. Aqui estamos no andar 86. A gente consegue ter uma visão de fora. Aqui a gente tem a mesma visão lá de baixo, mas agora aqui no espaço aberto, né? É muito bonito e muito interessante, né? Quão longe que a gente consegue ver. Se não fosse, claro, a poluição, a neblina aqui. Aqui saímos novamente no andar 80. Aí para quem quiser ver as fotos. Aqui saímos do Empire State Building. Nós estamos no cruzamento da Rua 34 com a 6ª Avenida. Logo aqui na frente a Macy's. E ali na frente passa a Broadway. Agora a gente está procurando uma pizza. Tem um Little Italy Pizza. Vamos dar uma conferida por aqui. São bonitas pizzas aqui. Aqui a fatia de pizza tá R$3,99 e é uma baita fatia de pizza. Bem grande aqui. Agora estamos seguindo aqui pela Broadway e vamos tentar chegar lá em cima, em um dos pontos do Big Bus, para ir pro lado mais para cima aqui de Manhattan, chegando próximo ao Central Park. Vamos aqui na 42 com a Broadway para pegar o Big Bus. E agora a gente desembarcou aqui pertinho do Central Park, na 5ª Avenida com a Rua 83. E estamos passando aqui do lado do Museu Metropolitan, é um museu de arte que tem por aqui. Esse a gente vai deixar passar. A gente vai seguir aqui para chegar no Central Park, passar por ele e ir lá no Museu de História Natural. É interessante que a gente entra no parque como se não visse nenhum prédio aqui perto. É um outro lugar, é um outro espaço mesmo. Os prédios são longe, claro, você consegue ver, mas são altos, mas distantes. Sexta-feira, 2 e pouco da tarde. A gente estava filmando aqui. Tem bastante gente aproveitando o parque. E é claro que o Central Park aqui tem muitos lugares bonitos para se conhecer, é gigantesco. Nessa passagem rapidinha que a gente está fazendo aqui, a gente deu essa passada, vai passar de volta para pegar o nosso Big Bus e já estamos chegando aqui no Museu de História Natural. Vários e vários food trucks por aqui e carrinho de sorvete. Casquinha de que sabor? E esperando um pouquinho aqui na sombra antes de entrar aqui no Museu de História Natural. A gente resolveu pegar uns milkshakes porque parecia que ia ficar fresco hoje, mas está um calorão que só. 2 de maio e ainda não é o calor mesmo, mas já está bem quente por aqui. E agora sim, estamos entrando no museu. Aquele famoso filme Uma Noite no Museu. Aqui já logo na entrada a gente tem os fósseis, dinossauros. E aqui a gente faz a checagem da entrada. Aqui já logo no começo a gente tem o hall dos animais africanos. Aqui agora a gente está no 4º andar. Aqui tem um tiranossauro. Bem impressionante que ele está completinho, né? Tem uma tartaruga gigantesca aqui.
Aqui mais alguns tipos de peixe. Esse aqui é o titanossauro, um dos maiores dos maiores. Ocupa uma sala inteira e a cabeça ficou na outra sala ainda. E aqui é um pouco dos mamutes, os ancestrais aí dos elefantes. Agora a gente entrou na parte da biodiversidade, no primeiro andar. Um polvo gigantesco aqui. E aqui tem uma parede com centenas de animais, esqueletos, mostrando todas as variedades que existem. Nessa parte tem urso, tigre. E aqui nós temos a Ocean Life, vida no oceano. E aqui no meio nós temos uma baleia azul gigantesca. E ao redor vários e vários itens sobre a vida marinha. Aqui tem o hall dos pássaros do mundo. Então aqui você vai encontrar vários e vários pássaros do mundo. E aqui estamos entrando no México e América Central. Muito da Amazônia, muito do Brasil e de outras regiões próximas. Aqui algumas escavações. Aqui saímos essa parte bem diferente aqui da arquitetura dentro do próprio museu. Praticamente uma obra de arte aqui dentro. Experiência bem bacana aqui no Museu de História Natural. Muita coisa a gente não pode ver, né, por causa do tempo apertado. Mas com certeza é um lugar que você tem que conhecer pela imensidão de coisas que tem por aqui. E agora a gente já pegou nosso ônibus, o Big Bus, e estamos voltando para o ponto inicial aqui. E era isso. Agora estamos voltando para o Airbnb. Essa foi a nossa experiência de 2 dias aqui na ilha de Mahata. Espero que você tenha gostado, deixado seu like, já se inscreveu no canal, se inscreve aí e até a próxima. Confere nossos outros vídeos por aqui. Valeu, tchau!